crianças! Eu sou a professora Raquel e estou aqui com Além das Letras. Hoje nós vamos conhecer a história de um grande escritor. Você se lembra da fábula contada na quarta-feira do Leão e do Ratinho? Pois bem, ela foi escrita pelo Êxopo. Mas quem foi o Êxopo? Vamos conferir. É com você, professora Thalita. Quem foi Êxopo? Você já ouviu algumas fábulas? Conhece essa? Essa escultura representa o leão e o ratinho. Veja outras fábulas de Êxopo: a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga e o leão e o ratinho. As fábulas surgiram no Oriente, mas foram desenvolvidas por um escravo chamado Êxopo, que viveu na Grécia Antiga no século VI a.C. Êxopo contava, imaginava e inventava histórias com animais como personagens, e eles falavam. Essas histórias, que pertencem ao gênero narrativo, tentam sempre trazer uma lição de moral para os seres humanos. Além disso, cada animal escolhido representa um atributo. O leão, força. A raposa, astúcia. E a formiga, o trabalho. Gostaram de conhecer o Êxopo? Espero que sim. Qual a letra escondida? Observem a palavrinha rato. Alguma letra vai se esconder. Qual a letra que se escondeu? Será que a letra que vai ali no quadradinho é a letra U? Ou será a letra O? Ou talvez a letra A? Letra A, rato. Vamos brincar novamente. Agora a palavra é leão. A letra já se escondeu. Que letra será? Será que ali é uma letra A? Ou será que eu preciso da letra U para escrever leão? Será que é a letra E? Letra E, muito bem! Vamos para a última, rede. A letra já sumiu. Que letra será? Será que para escrever rede eu preciso da letra I? Não sei, hein? Ou será a letra E? Talvez a letra A. É a letra E, muito bem, rede. Muito bem, crianças! Agora, antes de conhecer uma outra fábula do Êxopo, vamos para o nosso Encontre o Título. Vamos lá, crianças, para o nosso Encontre o Título. A fábula de hoje é O Rato do Campo e o Rato da Cidade. Vocês vão tentar localizar nas 3 alternativas o nosso título. Então, vocês vão procurar o título, O Rato do Campo e o Rato da Cidade. Nós temos 3 alternativas. Põe o dedinho na tela e tente encontrar o nosso título de hoje. O Rato do Campo e o Rato da Cidade. Onde será que está escrito o nosso título? Tempo para vocês. Será que você consegue localizar o título? O Rato do Campo e o Rato da Cidade? Vamos lá! Põe o dedinho e vai falando. O Rato do Campo e o Rato da Cidade. Para ver se você consegue localizar. Tempo!
Muito bem! Foi fácil localizar? Você precisou de ajuda de alguém? Vamos conferir? Põe na tela! Alternativa número 2. Muito bem, o rato do campo e o rato da cidade. Agora que você já encontrou o título da fábula de hoje, vamos para o nosso Contando Histórias. Fábulas de Êxopo. O rato do campo e o rato da cidade. Um ratinho da cidade foi convidado para ir à casa de um rato do campo. Chegando lá, o rato do campo lhe serviu no jantar uma sopa de ervas e flores. O rato da cidade ficou abismado e com pena do rato do campo. Ele disse: "Venha morar comigo. Lá na cidade a vida é muito mais farta." E lá se foram os dois. Um tempo depois, eles estavam na cidade se fartando de um delicioso banquete, quando de repente 2 gatos enormes apareceram. Os ratos ficaram assustadíssimos e correram para se esconder. O rato do campo, ao perceber o perigo, disse: "Prefiro minha vida sossegada comendo sopa de ervas e flores do que viver a me fartar em um banquete tão perigoso." E assim, o rato do campo decidiu voltar para casa. Moral da história: mais vale uma vida modesta, com paz e sossego, que todo o luxo do mundo com perigos e preocupações. Doenças transmitidas por ratos. Leptospirose. A leptospirose é uma doença transmitida pela urina do rato. A leptospira penetra pela pele, principalmente se tiver algum machucado ou arranhão. Por isso, não devemos andar descalços pelas ruas, nem pisar em poças d'água. Não sabemos se algum rato fez um xixi por lá. Essa doença transmitida pelo rato provoca nas pessoas muitas dores, tais como febre, dor de cabeça, fraqueza, dores no corpo, pele amarelada e calafrios. Hantavirose é uma outra doença transmitida pelo rato. Essa doença é transmitida pela urina, pelas fezes e pela saliva do rato. Essas secreções secam e se misturam com a poluição, com a poeira do ar, e a doença entra no corpo quando inalamos essa poeira. Essa doença causa febre, dor de cabeça e dores na região abdominal. Prevenção. Como podemos evitar a proliferação de ratos? Conserve os ambientes limpos. Feche o lixo adequadamente. Procure não andar com os pés descalços na rua para não contrair nenhum tipo de doenças. Olha que bacana, crianças! Quantas coisas nós aprendemos sobre os ratos! Agora nós vamos para a nossa proposta do dia. Bom, crianças, hoje é dia 5/3/2021. Chegamos à sexta-feira. A nossa proposta do dia será uma proposta de reflexão. Hoje não há necessidade de registrar no caderno. Vocês vão conversar com a família e pensar nas seguintes questões. Questão número 1. Será que o nosso comportamento pode influenciar na proliferação dos ratos nos bairros e cidades? Questão número 2. De que forma o nosso comportamento pode influenciar? Questão 3. Quais comportamentos podemos adotar para diminuir a proliferação de ratos? Vou retomar.
Questão 1. Será que o nosso comportamento pode influenciar na proliferação dos ratos nos bairros e cidades? Questão 2. De que forma o nosso comportamento pode influenciar? Questão 3. Quais comportamentos podemos adotar para diminuir a proliferação de ratos? Bom, crianças, vocês vão conversar sobre essas questões com os familiares. Boa reflexão, vamos voltar. Crianças, o Além das Letras hoje está terminando, mas na segunda-feira nós estamos de volta. Um grande abraço para vocês e até lá! Olá pessoal, tudo bem? Chegamos na sexta-feira, mas ainda temos algumas coisas bem importantes para conversarmos por aqui. Eu adorei as descobertas. A hashtag está explodindo de contribuições. A Pro está tentando responder todas as postagens, tá bom? Então me marca lá também, pode me marcar que a Pro vai olhando e vai tentando mandar um recadinho para vocês, tá bom? Não se esqueçam que até dia 8 está disponível lá no Portal da Educação o nosso formulário para levantamento de hipóteses sobre os seres vivos. Eles estarão bem presentes aqui nos nossos encontros ao longo do mês de março. Vocês viram, né? No livro tem um monte de seres vivos. Nós já falamos um pouquinho de substantivo, de adjetivo, de gênero. Vamos falar também sobre os seres vivos e por aí vamos passear em todas as áreas do conhecimento, tá bom? Então compartilhem suas ideias lá no formulário, que ele volta com os resultados na última semana do mês, tá bom? Então agora anotem o tema, a data de hoje, que eu tenho tanta coisa para falar. Então vamos lá! Na quarta-feira, entre as tarefas que eu deixei no desafio do dia, estava assistir o vídeo do Chico Bento em O Causo das Formigas. Assistiram? Gostaram? Eu vou contar aqui resumidamente a história para quem não assistiu e aí depois vocês vejam ou revejam quem já viu, porque vocês vão precisar das informações do vídeo para responder duas perguntinhas que a Pro vai propor para vocês, tá bom? Então o Chico Bento, ele mora na roça. Então quem mora na zona mais rural tem muitas coisas que são plantadas. Então eles plantam de tudo. E o Chico Bento, ele planta muita coisa junto com a família dele. Nesse dia ele queria plantar feijões. Mas aí ele teve um baita de um desafio. Porque exatamente o lugar onde ele queria plantar o feijão estava totalmente tomado por formigas. E as formigas não estavam querendo deixar ele plantar aquele feijão de jeito nenhum. Ele tentou de tudo. E olha que algumas estratégias do Chico Bento foram bem malucas. E mesmo assim as formigas, ó, eram muitas formigas, muitas formigas. Então elas estavam atrapalhando bastante o senhor Chico Bento. Até que ele teve uma ideia que solucionou o problema dele. Ele levou para o local um tamanduá. E as formigas escafederam-se de lá, sumiram. E ele finalmente conseguiu ter o seu pé de feijão. Por que que eu trouxe essa história aqui para vocês e pedi para assistirem o vídeo lá no YouTube? Porque vocês precisam responder para a Pro essas duas perguntinhas. Olha só, vai aparecer aí na sua tela. A primeira pergunta é: se fosse um outro ser vivo, será que teria dado certo? Vamos supor
que o Chico Bento não tivesse levado o tamanduá? Se ele tivesse levado um outro ser vivo no lugar do tamanduá, teria dado certo? Ele teria conseguido eliminar as formigas de lá? Nós vamos ter aqui algumas pistas ao longo, da nossa conversa que podem te ajudar ainda com essas respostas, tá bom? Então, se fosse outro ser vivo no lugar do tamanduá, será que teria dado certo? O que vocês acham? Por que as formigas sumiram com a presença do tamanduá? Por que as formigas sumiram com a presença do tamanduá? Então vamos lá? Todos os seres vivos são muito importantes para o meio ambiente. Até aquele bichinho que você fale, não, esse não tem importância nenhuma, ele é até perigoso demais. Ele é perigoso se nós invadirmos o espaço deles, com certeza. Não é todo ser vivo que nós podemos fazer um carinho ou simplesmente conviver no mesmo espaço. Vocês se lembram que eu conversei com vocês em outros momentos sobre alguns seres vivos que são selvagens e outros que são domésticos. Eu pedi para vocês investigarem alguns seres vivos presentes no seu local de vivência. E vocês vão ver com essas descobertas que alguns seres vivos, eles estão presentes em todos os locais e isso para nós não causa problema algum. Mas outros podem ser muito prejudiciais. Então, no caso do exemplo que a gente viu do Chico Bento, ele queria plantar e as formigas estavam invadindo aquele espaço. Ele trouxe o tamanduá. Por quê? Porque o tamanduá e a formiga, eles interagem no meio ambiente, porém, essa relação não é uma relação muito amigável. Aliás, ela não é nada amigável, porque as formigas servem de alimento para o tamanduá. Alguns seres convivem ali no mesmo espaço se ajudando, outros competindo. Nesse caso, nós temos uma relação alimentar. As cadeias alimentares começam a aparecer aí nas nossas conversas. Então, um ser vivo, ele realiza no espaço que ele ocupa diferentes tipos de relação. Só que eu não posso simplesmente também exterminar um determinado ser vivo do ambiente, porque eu posso aumentar muito a quantidade de outros, eu posso diminuir outros grupos naquele espaço e aí isso gera um desequilíbrio absurdo que afeta inclusive a nossa vida. Então, turma, nesse caso que eu estou te contando, os seres vivos realizam interações ecológicas. Essas interações ecológicas, elas favorecem o equilíbrio do ambiente, tá bom? Então é a primeira coisa importante aí para vocês saberem. Uma outra questão muito importante é que os seres vivos, para serem considerados vivos, eles passam por um ciclo de vida. Então, no ciclo de vida, esses seres nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Então, para que eu possa dizer, olha, isso é um ser vivo, eu preciso saber do ciclo de vida dele. Tudo bem? Uma cadeira. A cadeira não nasce, não cresce, não se reproduz e não morre. Ela quebra, mas ela não morre. Então, ela é um ser não vivo. Uma árvore. Muitas pessoas esquecem as plantas. As plantas, todas elas, nascem, crescem, se reproduzem também e morrem. Portanto, são seres vivos. Então, é por isso que nós falamos, então precisa ter interação ecológica, todos eles desenvolvem um ciclo de vida, tudo bem? E
todas essas questões juntas, elas são importantes para o equilíbrio do ambiente. Lembrem de um exemplo bem simples que eu vou te contar agora. O sapo come insetos. Lógico que você não vai pegar o sapo e fazer um cafuné nele, não é verdade? Mas se eu exterminar todos os sapos do ambiente, o que acontece com a quantidade de insetos? Ela vai aumentar muito. E no meio desses insetos, nós temos um monte que são causadores de doenças. Então, olha só, isso é uma interação ecológica. E nós vamos conversar um pouco mais sobre isso quando a Pro trouxer aqui para vocês as propostas sobre cadeias alimentares, tá bom? Então, agora, com essas informações, você já consegue responder as duas perguntinhas que eu deixei para vocês. Vamos retomar aí na tela, anotem direitinho. Se o Chico Bento tivesse trazido ali para o seu problema um outro animal que não fosse o tamanduá, será que teria dado certo? Por que as formigas desapareceram com a presença do tamanduá? Então vocês vão pensar sobre essas perguntinhas e essa já é a primeira parte do nosso desafio de hoje. Segunda parte do desafio, agora eu já vou mostrando a síntese para vocês. Então a primeira parte é responder as perguntinhas. Segunda parte, você vai de novo olhar no livro. Esses seres vivos todos que aparecem aí no livro, eles se relacionam harmonicamente? Será que todos eles realmente se ajudam? Então, registre suas considerações aí no caderno e, por fim, a Pro quer, como você vai ter o final de semana pela frente, você vai fazer uma lista no seu caderno com todos os seres vivos que você já viu, que você sabe que existem no seu local de vivência. Coloca tudo que já apareceu por aí. Combinado? Então caprichem, excelente final de semana para vocês, se cuidem direitinho. Não esqueçam de compartilhar as ideias de vocês com a hashtag Saberes em Casa e hashtag Desafio do Dia, tá bom, turma? E o formulário, até dia 8, vocês podem deixar as contribuições para o nosso levantamento de hipóteses. Um grande beijo para vocês e até segunda-feira. Tchau, tchau!